Boa noite, queridos. Nós estamos aqui na nossa devocional desta noite, penúltimo dia desse ano de 2020. Nós continuamos aqui conhecendo o Senhor, lendo a sua palavra, orando, e esse deve ser o nosso alvo para 2021, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Essa deve ser a nossa motivação, buscar o Senhor em primeiro lugar. E hoje eu quero convidar você para refletir comigo um pouco sobre a vida de Abraão. Para isso a gente vai ler o texto de Gênesis, no capítulo 17, versículos de 1 a 8. Abraão aqui ainda se chama Abrão, né? E nós vamos ler então esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Você será pai de numerosas nações. Abraão já não era o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Irmãos, a história de Abraão não se resume a esse episódio, né? Claro, de quando Deus muda o seu nome e confirma para ele, então, a promessa de ser o pai de uma grande nação. A história de Abraão com Deus aqui já tinha começado há 25 anos atrás, né? Quando Deus então chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus e disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar qual é. E nesse percurso, né, muitas coisas aconteceram até chegar esse momento aqui. O fato é que quando chega o momento do cumprimento da promessa, 25 anos depois da primeira vez que Deus falou com Abraão, a gente vê aqui um Abraão totalmente diferente daquele Abrão que foi chamado por Deus lá na terra de Ur dos Caldeus. Ele não estava pronto quando Deus chamou. Deus foi moldando a vida dele ao longo desses 25 anos para que no momento certo ele estivesse pronto então para receber a promessa. E é engraçado porque Abraão esperou muito tempo. E nós hoje, né, odiamos esperar. Geralmente a gente corre contra o tempo porque a gente quer tudo na nossa hora, a gente quer tudo do nosso jeito. O mundo mente pra gente a respeito disso e a gente acredita, né? A gente hoje tem a ideia de que tudo a gente pode conseguir facilmente. Isso às vezes pode até se aplicar às coisas materiais, mas isso é uma tragédia. Esse princípio é uma tragédia quando se ele for aplicado à nossa vida espiritual. Porque a nossa santidade, ela não pode ser adquirida imediatamente, ela exige tempo. Tempo de parar e paciência para esperar o tempo de Deus. A gente devia passar mais tempo refletindo sobre esses longos intervalos em que Deus às vezes nos deixa esperando por alguma coisa, como ele deixou Abraão. Porque às vezes a gente atropela o plano de Deus na nossa vida, e isso aconteceu inclusive na história de Abraão, quando ele e Sara decidiram então tomar a Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. Então eles, cansados de esperar, resolveram correr na frente de Deus, e às vezes nós também fazemos isso. Às vezes na nossa vida nós deixamos de consultar o Senhor sobre os nossos planos, começamos a correr na frente do Senhor, e aí isso tem consequências desastrosas. Mas logo após esse episódio, quando Ismael nasce, Abraão já tem 86 anos, né? Já tem um tempo que Deus falou com ele pela primeira vez. A gente percebe a mudança de atitude de Abraão. Ele percebe então que ele precisa aprender a esperar pelo tempo de Deus. E depois de 13 anos então do nascimento de Ismael, Deus aparece a Abraão aqui nesse episódio que nós lemos. E é interessante que ele se coloca diante de Abraão e ele diz:
eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra aqui é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então Deus chega para Abraão e diz para ele: olha, Abraão, eu estou aqui porque eu sou o Deus que faz todas as coisas. Porque você precisa entender do meu poder e de quem eu sou, para que você possa então andar na minha presença e para que você possa então ser perfeito diante de mim. O Senhor poderia ter escolhido outro modo de dizer, mas ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. É claro que ele não estava se referindo para que Abraão começasse a caminhar, mas ele estava se referindo a uma atividade contínua de viver na presença do Senhor todos os dias, de fazer a mesma coisa de maneira repetitiva e consistente, de ir para um lugar de um lugar para o outro, de ir de uma decisão para outra, sempre pautado pelos princípios de Deus e andando na promessa do Senhor. A caminhada aqui, a gente vê que ela não é literal, mas ela se refere ao relacionamento de Abraão com Deus. Caminhe em consideração a mim, fazendo as coisas repetidamente, de maneira consistente, dia após dia, durante a longa jornada da sua vida. Você vai fazer isso e eu vou ditar o ritmo. Você precisa aprender a ouvir a minha voz e a andar no meu tempo e no meu ritmo. E aí Deus diz para ele: anda na minha presença e seja íntegro, seja perfeito. A gente sabe que ninguém pode alcançar a perfeição, mas o que Deus estava dizendo para Abraão é que ele devia ser completo, pleno, sadio, intacto. Era que ele precisava permanecer moralmente firme, mesmo depois de cometer erros, né? Então, ele diz: anda na minha presença e seja perfeito. Esse comportamento íntegro, Abraão só poderia conseguir se ele, então, caminhasse com Deus. Uma coisa é consequência da outra. Se você caminha com Deus, você aprende a ser perfeito, a ser íntegro. E era isso que Deus então estava pedindo para Abraão. Olha, Abraão, você vai precisar manter os seus olhos fixos em mim, os seus ouvidos sintonizados na minha voz e a sua mente aberta para a minha orientação. E você então vai se tornar uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita. Para isso, você vai deixar de ser superficial. Você vai deixar de me conhecer superficialmente, você vai começar a me conhecer profundamente. Nós precisamos, irmãos, aprender a conhecer Deus profundamente, a sair da superficialidade do que nós ouvimos falar sobre Deus e de conhecê-lo pessoalmente através da leitura da sua palavra e da oração. Então, depois desses 25 anos da primeira promessa, Deus então chama Abraão, muda o nome dele, reafirma as suas promessas, diz: olha, isso eu vou fazer por você, eu já decidi que eu vou fazer, você vai ser prolífero, de você vão proceder nações, vão proceder reis, eu vou estabelecer a minha aliança com você e com seus descendentes, vou te dar toda a terra de Canaã e eu vou ser o Deus de vocês. A aliança que Deus estava fazendo com Abraão era incondicional, mas Deus queria que Abraão guardasse a aliança e caminhasse com ele durante os anos da sua existência. E Deus então manda que Abraão comece a circuncidar os meninos como uma prova, né, como um sinal da aliança que Deus tinha feito então com o povo de Israel. E a partir daqui então Abraão começa a confiar em Deus e aprende a confiar em Deus de uma maneira absoluta. Ele então, com o rosto em terra, se prostra, adora o Senhor e ele começa então a ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Essa história de Abraão, irmãos, que foi preservada por Deus para nossa instrução, ela é um chamado urgente para que nós possamos então diminuir o nosso ritmo, fazer um inventário daquilo que é importante e nos conectar com Deus, o único Criador verdadeiro.
e é Ele que deve determinar a maneira como nós devemos viver. Isso é uma coisa importante para nós pensarmos nesses últimos dias de um ano e começo de um outro. A gente precisa diminuir o nosso ritmo, parar de tentar correr na frente de Deus. Porque quando a gente faz isso, quando a gente tenta interferir nos propósitos de Deus, ou quando a gente tenta viver a nossa vida pela nossa própria vontade, a gente vai começar a se encher de arrependimentos. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, entender que as coisas que o nosso Deus nos oferece e as promessas que Ele nos faz são muito melhores do que aquilo que o mundo então pode nos dar. Se nós firmarmos esse compromisso com Cristo, de meditar mais na palavra do Senhor, de diminuir o nosso ritmo, de andar na presença do Senhor e de aprender a ser íntegros e perfeitos, nós vamos ter muitos benefícios. E eu quero citar 3 deles nessa noite para os irmãos. Primeiro, quando eu faço um compromisso de andar na presença do Senhor e de ser perfeito, o meu discernimento cresce. Discernimento, irmãos, é a capacidade que nós precisamos adquirir de compreender as situações, de separar o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso e com clareza. Quando a gente não tem discernimento, a vida é um borrão, né? A gente acaba perdendo os detalhes que fazem a vida valer a pena. Quando nós não temos discernimento, nós vamos ver sem observar, nós vamos ouvir sem escutar e vamos ter uma série de experiências sem significado. É como se nós estivéssemos caminhando aleatoriamente. Mas quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, nós começamos a ter a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir as pessoas, de desfrutar da profundidade nos nossos relacionamentos com os outros, de entender a nós mesmos, as nossas motivações, as nossas falhas. E à medida então que nós vamos nos conhecendo, tendo discernimento, permitindo que o Senhor então nos trate, que o Senhor então nos transforme, nós vamos viver de maneira mais sensata, nós vamos experimentar mais alegria e menos drama, e a gente começa então a entender as coisas que nos são misteriosas, nós começamos a discernir as situações, a vontade e o propósito de Deus para nós. Então esse é o primeiro resultado de decidir andar na presença de Deus e ser perfeito. O segundo resultado que nós vamos ter, se nós andarmos na presença de Deus, é que a nossa ansiedade vai diminuir. Quando a gente diminui o ritmo, se aprofunda no nosso relacionamento com Deus, a gente experimenta menos preocupação. Não porque os nossos problemas desaparecem e não porque a gente escolheu fazer menos coisas, não é isso. Mas é porque quando a gente se aprofunda no nosso relacionamento com o Senhor, a gente começa a se importar muito menos com o que as outras pessoas pensam, e isso geralmente é uma fonte de ansiedade para nós. A gente aprende a se importar com os outros sem permitir que a opinião dos outros nos traga o estresse do dia a dia. A gente experimenta menos ansiedade porque a gente descobre que tem um advogado divino que está cuidando dos nossos interesses. E aí as nossas impossibilidades vão se reduzindo a nada, porque nós descobrimos que, como Abraão, nós temos um amigo que é o Todo-Poderoso. Quando nós nos aprofundamos no Senhor, nós aprendemos a pensar como Ele pensa, a fazer as escolhas que Ele tem prazer em apoiar. E nós largamos aquelas coisas que nós então segurávamos tão apertado, mas que são temporais, que são passageiras. E nós abraçamos aquilo que nos traz alegria verdadeira. Nós aprendemos a não ter tanto apego às coisas do mundo, às coisas materiais, às coisas daqui. Nós aprendemos a viver a nossa vida com os nossos olhos focados naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós aprendemos a ter visão espiritual. E aí a nossa ansiedade diminui. Em terceiro lugar, quando nós aprendemos então a andar com Deus, nós decidimos andar com Deus, ser íntegros, ser perfeitos, nós vamos evitar tragédias desnecessárias. Quando nós diminuímos o nosso ritmo, focamos no Senhor Jesus, a gente começa a seguir pela vida passo após passo e a gente vai caminhando nessa jornada em sintonia com o Senhor. E a gente começa a não provocar consequências que nos trazem vergonha ou que nos tragam algum tipo de arrependimento. Porque quando nós corremos na frente de Deus, nós não vamos nos arrepender das decisões que nós tomamos.
mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, esperamos por Ele, esperamos aquilo que Ele tem a fazer, quando nós o conhecemos, nós então não vamos tomar atitudes impensadas, atitudes erradas e não vamos sofrer a consequência dessas atitudes. A gente precisa aprender a aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a diminuir o nosso ritmo, a andar na presença de Deus e a ser perfeito. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, a nos dedicar deliberadamente a caminhar com Ele, em vez de tomarmos as nossas próprias decisões. E nós precisamos então aprender a esperar que Ele ratifique as escolhas que nós estamos fazendo. Nós precisamos deixar que Ele seja o nosso advogado. Nós precisamos permitir que Ele remova a nossa ansiedade à medida que nos ensina a confiar nele em todas as coisas. Nós precisamos entregar a Ele o controle sobre todos os assuntos da nossa vida. Afinal de contas, nós temos quase nenhum controle sobre tudo isso. Nós precisamos ir mais devagar, aprender a andar na presença de Deus e ser perfeitos. Essa deve ser uma meta para o nosso próximo ano. Eu sei que nós não temos esse costume de traçar objetivos, porque nós sabemos que em muitos deles nós vamos falhar, porque nós não conseguimos por nossas próprias forças, mas nós podemos sim nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, a partir de hoje, a partir desse momento, eu quero aprender a andar na Tua presença, eu quero aprender a ser perfeito, eu quero que o Senhor me ensine que o Senhor é quem controla a minha vida e que o Senhor é o Todo-Poderoso. Quero que o Senhor me dê paciência para esperar, que o Senhor diminua a minha ansiedade e que o Senhor então tome o controle de todas as coisas, de todas as situações na minha vida. Me ajuda a ver a vida com os Teus olhos. Nós podemos clamar isso ao Senhor com a certeza de que Ele vai nos atender, porque nós não vamos estar buscando isso com as nossas forças, mas vamos estar buscando pela misericórdia de Deus. É Ele quem vai estar então nos dirigindo e nos ensinando. Então coloque a sua vida na presença do Senhor e que nesse ano você possa se dedicar a andar na presença do Senhor e a ser íntegro, a ser perfeito. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, o Senhor que é o Deus de Abraão, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor se apresentou a Abraão dizendo para ele: olha, Abraão, eu sou o Deus que pode todas as coisas. Eu posso fazer de você uma grande nação, mesmo quando você já não tem mais condições de ter filhos, porque, ó Deus, porque eu sou aquele Deus que faz todas as coisas. Ó Deus, o Senhor que é esse mesmo Deus que não mudou e que está conosco hoje. Senhor, nesse instante nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, que como Abraão creu contra a esperança e pela fé que ele teve, ele foi então justificado, que o Senhor possa nos ensinar a crer contra a esperança. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, que o Senhor é quem está no controle das nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda, nos dá discernimento das situações, nos dá discernimento das pessoas, nos dá discernimento da Tua vontade. Ó Deus, reduz a nossa ansiedade, tira de nós, ó Deus, aquelas preocupações, aqueles medos que nós não podemos controlar, e nos ensina a entender que o Senhor é que está trabalhando em nós através das nossas dificuldades, das provações que nós temos. Ó Deus, nos ajuda a ser íntegros, nos ajuda a entregar as nossas vidas no Senhor confiadamente naquilo que o Senhor tem a fazer por nós, porque aquele que duvida, ó Deus, é tido pelo Senhor como um barco que é levado de um lado para o outro, mas nós não queremos ser assim. Nós queremos confiar. Ó Deus, fortalece a nossa fé, abre os nossos olhos, fortalece os nossos corações. Ó Deus, nesse momento nós te pedimos que essa experiência de Abraão se torne realidade na nossa vida também, que nós possamos desfrutar das Tuas promessas e que possamos andar na Tua presença e ser perfeitos, ser íntegros. Senhor, nesse instante nós queremos te pedir pelos enfermos. Abençoa aqueles, ó Deus,
que precisam de paciência para esperar a tua resposta no que diz respeito à enfermidade física. Ó Deus, nós conhecemos que o Senhor tem todo o poder, cremos nisso, mas, ó Deus, nós sabemos também que o Senhor tem o seu tempo, como o Senhor teve o seu tempo com Abraão. Então, nesse momento, ó Deus, nós te pedimos pela Ana Carolina, nós te pedimos pelo irmão Feliciano, nós te pedimos pela Odenilda, nós te pedimos por aquela criança por quem o Igor pediu, pela amiga da Sueli que está com câncer, pela Cidinha, pelo Rosiron lá em Porá, ó Deus, pelos nossos parentes lá naquela cidade que estão enfermos, pelos parentes do pastor também, a irmã dele, o cunhado. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas. O Senhor conhece melhor do que nós as necessidades de cada um, de cura física, de transformação. Faz conforme a tua vontade, faz conforme aquilo que o Senhor então quiser fazer. Senhor, nesse instante também queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira muito especial aqueles que precisam aprender do Senhor para receber, ó Deus, uma cura emocional, porque estão sofrendo. E às vezes o sofrimento é a maior prova, ó Deus, pela qual nós passamos e onde nós precisamos ter mais paciência para, ó Deus, esperar o seu agir no tempo certo. Então, nesse momento, ó Deus, acolhe o coração da irmã Elsie, da sua família, dos seus filhos. Acolhe o coração da irmã Rose, ó Deus, da sua família, da família do pastor Marcos. E junto com eles, de todos aqueles que estão enlutados ou sofrendo nesse momento. A família do pastor Nilo, que faleceu hoje. Ó Deus, que nesse momento de luto, de tristeza, o Senhor possa dar consolo, o Senhor possa ser o bálsamo e o Senhor possa abrir os olhos para que nós possamos entender que no meio das nossas tristezas o Senhor está também, o Senhor está nos acolhendo, está trabalhando em nós. Dá, ó Deus, a paciência de perseverar, de esperar. Ó Deus, dá, ó Deus, a condição para essas pessoas de andarem na tua presença, de conhecerem o Senhor com mais profundidade nesses dias de tristeza. Ó Deus, nós também te pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos familiares e amigos não crentes. Ó Deus, nós já temos o privilégio de poder dizer, eu aprendi a andar com o Senhor, eu quero aprender a andar com o Senhor. Mas existem pessoas por aí que ainda não experimentaram essa transformação. E nós temos orado, ó Deus, por essas pessoas. E nessa noite, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor essas pessoas. E nós pedimos ao Senhor que também nos dê paciência, ó Deus, para aguardar o tempo certo da tua resposta. E nós oramos, ó Deus, pela família da irmã Maria de Fátima, pelas suas filhas, pelo seu neto, pelo seu irmão, pela família do irmão Tim, pela família da irmã Helenita, pelos nossos adolescentes, pelos seus familiares, pelas nossas crianças. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, traz salvação para o meio do teu povo, resgata essas vidas, muda cada um. Senhor, nós te clamamos nessa noite pela tua proteção, pela tua intervenção nas nossas vidas. Nós estamos encerrando um ano de muitas lutas. Eu sei que para o Senhor o tempo é contínuo e o Senhor não conta assim os dias, mas para nós, ó Deus, é um ciclo que se encerra. Ó Deus, e nós queremos te pedir que nesse novo ano que comece, o Senhor faça então a tua vontade nas nossas vidas, nos ensine, ó Deus, a discernir o teu propósito, mas também nos dá forças, nos dá condições de lutarmos as nossas batalhas, ó Deus, confiando no Senhor, crendo naquilo que o Senhor está fazendo por nós. Ó Deus, alivia o fardo e o peso e nos ensina a depositar no Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo em relação às coisas sobre as quais nós não temos controle. Senhor, nós queremos te pedir em especial uma bênção sobre a igreja do Senhor, sobre na face da terra, em especial ali pela nossa igreja, que o Senhor esteja tocando no coração daqueles, ó Deus, que têm se esquecido da importância do teu reino. Ó Deus, que o Senhor esteja reavivando cada um, que o Senhor esteja, ó Deus, dando coragem, dando força, dando ousadia, para que o teu evangelho continue sendo pregado ali naquele lugar, para que o teu povo continue sendo revestido de força, de poder. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja ali naquele lugar. Traz aquelas pessoas que precisam ser salvas, ó Deus, para que elas possam ouvir do Senhor e aprender. Abençoa, Senhor, a cada um. Ó Deus, abençoa cada irmão. Ó Deus,
toca, ó Deus, em cada coração. Ó Deus, não deixa que teu Espírito Santo seja entristecido nas nossas vidas, mas que possamos caminhar tendo o Senhor como prioridade, como alvo. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, a sua família. Amanhã nós não teremos devocional, é o último dia do ano. Nós teremos o nosso culto de ano novo, às 22 horas, das 22 às 24, no templo da igreja, presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Acompanhe, se você não puder ir, se você puder ir, vá. Mas comece esse ano da presença do Senhor, coloque Ele como prioridade na sua vida, dê a Ele o primeiro lugar, os primeiros minutos do seu ano, dê a Ele o melhor que você tem. Na sexta-feira nós retornamos com a nossa devocional às 20 horas. Que o Senhor te abençoe grandemente, que 2021 seja um ano de muitas bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Feliz ano novo para todos, em nome de Jesus. Amém. Apresentar-lhe Jesus, Ele quer ser seu Salvador e Senhor, será seu Rei e amigo, tudo que você espera e mais. Ele é voz que ressuscita os mortos, Ele é o pão que nutre e sustenta, Ele é a calma na cova dos leões, é o pastor que busca a ovelha, Ele é a mão que se estende pra salvar, quando as ondas crescendo estão. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo fogo. A vida é repleta de problemas, mas bem perto de você Ele estará. Se você cair, Ele o carregará, estará presente quando necessitar. Ele é voz que ressuscita os mortos, Ele é o pão que nutre e sustenta, Ele é a calma na cova dos leões, é o pastor que busca a ovelha, Ele é a mão que se estende pra salvar, quando as ondas crescendo estão. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo